avançando já com algumas questões, parece-me que o que está aqui em cima da mesa, e vou deixar para o final, mas não sendo menos importante, a questão da pesca, mas coloco esta questão do posicionamento geográfico da atividade portuária, e parece-me que há aqui várias abordagens diferentes que nós temos que registar e refletir sobre elas. Por um lado, a dimensão portuária e a vida portuária de Lisboa. E Lisboa, tal como foi dito, eu não vou repetir, não há de ser nem mais rica, nem mais inteligente do que Hamburgo, Barcelona ou Roterdão para dizer isto dos portos era antigamente é coisa feia, nós gostamos é de jogging e de andar de bicicleta e de esplanadas e podemos tirar isto da frente e queremos olhar para o rio. A relação de uma cidade com o rio não pode significar que ela deixe de ser portuária. Primeiro ponto. Esta situação, que até agora estamos a falar sobre contentores, não pode deixar de colocar o problema do que é que acontece aos terminais multipurpose de carga geral, que têm a ver com Lisboa, e até de graneiros sólidos, estou-me a lembrar da Silopor do lado de cá, desde a Matinha até Santa Apolónia, como foi aqui dito, relativamente aos pormenores que ficam para depois e que geralmente estragam tudo. Como se o resto já não fosse mau, aquilo ainda vinha a ajudar à festa. Ora, quando nós colocamos o problema concreto do Secretário de Estado ter dito aqui que o que está em causa é uma deslocalização da atividade portuária, para a Trafaria, a palavra foi dele, deslocalização, então há uma pergunta objetiva que eu vos queria colocar, porque há uma informação que vocês podem ter e que é útil, independentemente depois de outras estatísticas e outros elementos, que é, estamos a falar de quê e de que dimensão e de que números, de acordo com a vossa informação, quando falamos dos postos de trabalho que existem nos terminais portuários de Lisboa, dos que estão em causa. O Beato, o Santa Apolónia, Alcântara, por aí em cima, contentores e carga geral e multipurpose, estamos a falar de que dimensão? Quando falamos de postos de trabalho. Porque a questão que foi colocada logo ao início, de que se estamos a falar de deslocalização, então isto pode significar, e seguramente significaria, era a destruição líquida de postos de trabalho. E isto anda tudo ligado. Eu estou-me a lembrar do trabalho portuário e o que isso significa em termos de contratação e de sistemas de relações de trabalho nesta área. Então, a grande conversa de que isto vai criar postos de trabalho é exatamente ao contrário. Depois, quando a gente ouve a ideia, que à primeira vista até é compreensível, de que entre manter na margem norte e ir para a margem sul defendemos a margem norte, mas entre ir para a margem sul ou fechar, defendemos que vá para a margem sul. Eu acho que qualquer pessoa que nos diga ou dou-te um tiro na cabeça ou dou-te uma facada no braço, eu prefiro a facada no braço, mas eu não tenho nada que escolher. Eu não quero uma coisa nem outra. Portanto, nem fechar o Porto de Lisboa, era só o que faltava, nem ir para mais soluções, até para o Porto de Lisboa. Porque depois isto dava para tudo. Entre fechar o Porto de Lisboa e ir para Benavente, mais vale Benavente. Ou ir para o Rosarinho ou para Alves Vedras, mais vale Alves Vedras. Mas não é assim que a gente tem que refletir do ponto de vista estratégico. O que nós temos que pensar é o que é que acontece ao próprio Porto de Lisboa se nós colocarmos, ainda por cima, aquele que passa a ser o único terminal de contentores de Lisboa, muito mais próximo e muito mais vulnerável à concorrência de Sines. E aí coloco o problema de Sines. Mas ao contrário, será que a localização, passando de 20 km da Bobadela e daqui de Lisboa para, no mínimo, 150 km, que eu acho que seriam mais, mas seriam perto de 200 km de Lisboa e muito mais longe dos centros de produção e de consumo na margem norte, grosso modo, em termos logísticos, no mesmo plano do que seria o Porto de Sines. Ou seja, uma vez se me faz entender, colocar um terminal na Trafaria é deixar de haver um Porto em Lisboa e passa a haver um Porto a pouco menos de distância do que está a Sines, ou Aveiro. E eu queria
em termos logísticos, qual é o impacto que isto tem para a vulnerabilidade de um porto que tem o seu valor próprio, independentemente do transshipment, independentemente de tudo, porque tem ligação às ilhas, porque tem o mercado para abastecer aqui nesta região, porque tem a produção na região oeste e no norte de Lisboa para escoar a produção. E, portanto, nós não estaríamos a pôr em perigo o próprio Porto de Lisboa ao colocá-lo à mercê, apostando com as fichas todas numa solução como aquela. Há bocadinho o Diretor-Geral de Política do Mar, o Comandante João Ferreira Soares, salvo erro, o Comandante João Fonseca, peço desculpa, Diretor-Geral de Política do Mar, confirmou, aliás, foi mais longe na análise e na informação do que aquilo que eu sabia. Quando nós colocámos a situação atual de 2 enormíssimos terminais de contentores, para cima de 1,2 milhões de TEU, na Holanda e na Alemanha, Amsterdão e Eurogate, Wilhelmshaven, muito para oeste de Hamburgo e junto ao mar mesmo, à beira do mar. É o Amsterdam Container Terminal, que era feito para concorrer com o Roterdão. Já fechou. E o terminal Eurogate de Wilhelmshaven, que é na zona no noroeste da Alemanha, que era feito para concorrer com Hamburgo, e que eu disse, e aquilo que nós pensávamos era que estava a correr mal, portanto, más notícias vindas ali, o Sr. Comandante disse, pois isso também falhou. Agora vamos ver, Polo Norte, rotas do Ártico, o que é que o futuro nos reserva, mas para já falhou. Ora, se a experiência que nós temos é de apostar desta forma e com esta dimensão em autênticos elefantes brancos, que são um fracasso do ponto de vista económico, se nós queremos colocar as fichas todas na aposta do Porto de Lisboa numa coisa que depois pode ser um fracasso do ponto de vista económico, porque nós não estamos com um grande porto em Lisboa e a criar um novo aqui a 50 milhas náuticas. É ao contrário. A gente quer fazer uma fotocópia daquilo que existe ali embaixo e apostar do ponto de vista económico numa coisa que pode ser um flop e que pode matar o Porto de Lisboa. Esta é que é a questão, é que esta solução, esta PPP de um mega terminal do lado de lá, que exige que as mercadorias vão dar a volta ao cartaz e a vendas novas para ir para o Porto de Lisboa, formalmente, mas apenas formalmente, é uma solução que pode matar o Porto de Lisboa e encaminhar a tal concorrência para os outros portos, que ganham assim uma vantagem comparativa que hoje não têm. Nós colocámos esta questão à Presidente da APL que nos surpreendeu pela forma como nos respondeu às questões colocadas. E que nós dissemos que nos recusávamos a acreditar que fosse possível que a administração do Porto de Lisboa tivesse aqui uma função de almofada de carimbo. A APL não pode ser um verbo de encher. O Governo manda e a APL faz. Sem cuidar de saber do planeamento estratégico, sem análises económicas, sem nenhuma avaliação do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento. Nós não queríamos acreditar, mas foi isso que transpareceu das respostas dadas. Ora bem, não foi tanto o NIM em relação ao encerramento, foi o não sabe, não responde. Foi uma espécie de não sabe, não responde e se calhar até nem quer saber, porque o mandato que eu tenho é de não ser um obstáculo para a competitividade, ou seja, é cumprir ordens, é que a gente está cá para cumprir ordens. E sem fazer perguntas de preferência. Sem fazer perguntas de preferência. Mas isto é um perigo. É um perigo a começar para o próprio Porto de Lisboa. Não é só para a economia nacional. É em particular para o Porto de Lisboa. E, portanto, esta situação que vem colocar ameaças aos postos de trabalho que existem, porque o que está à vista daqui a 7 anos é o termo dos contratos de concessão. Porque os terminais não desaparecem, não se evaporam, não se derretem na água. Os terminais ficam e as concessões é que acabam. E depois o Estado português tem que tratar do que é que faz a seguir. E isso é uma outra discussão. Não é dar por adquirido que isto morre tudo e desaparece e acabam-se os terminais porque os contratos de concessão aos privados que existem hoje, e se calhar mal. É uma discussão que a gente se calhar um dia tem que fazer. Temos que avaliar o perfil e a vocação do Porto de Lisboa, que é uma vocação própria para a região em que está inserido. Para terminar, nós colocamos a questão nessa reunião com a APL e não só, e até com o Governo, da ausência total de referências
de integração do ponto de vista do planeamento para a questão da pesca. E como é que, e de uma palavra tivemos de resposta, e como é que uma cidade como Lisboa, e uma região metropolitana como a AML, e um estuário como o Tejo, não têm um porto de pesca? Qualquer outro país europeu, as condições que nós temos, e que chegam ao nosso país e quase que podem dar para invejar as condições naturais que nós temos, é quase inacreditável que nós não tenhamos um porto de pesca neste estuário. Ora, a total ausência sequer de referências a esta matéria vem trazer aqui um fator novo de preocupação, que é onde havia antes espaço para fazer um porto de pesca da região de Lisboa, que seria precisamente na Trafaria e não tanto uma questão simples de porto de abrigo, porque uma coisa é haver atividades associadas e complementares do setor da pesca, o frio, a logística, os aprestos, a prestação de serviço à própria atividade da pesca. Para isso a Trafaria tem espaço, mas não tem nada a ver com a concentração e profundidade. Mas não tem nada a ver com o espaço que seria necessário para o mega terminal de contentores com toda a logística portuária associada, porque a escala aí é diferente, a dimensão é diferente. Aliás, esteve há pouco aqui o bastonário da Ordem dos Engenheiros, que nos deu conta do estudo efetuado, e termino, dos 9 milhões de metros cúbicos necessários de dragagens para fazer o aterro de um terminal desse género. E o que é que isto implica do ponto de vista da dinâmica e da hidrodinâmica do estuário, quando o próprio canal da Barra não tem a profundidade que é apresentada como objetivo para o terminal da Trafaria. Portanto, os navios chegam lá, mas têm que vir a voar, porque não passam no canal da Barra. E, portanto, eu gostava de deixar à vossa consideração, também partilhando esta reflexão, mas estes elementos, pedindo o vosso testemunho e a vossa análise sobre este ponto, e se teremos forçosamente, ou não, eu digo que não, se teremos forçosamente que estar perante uma ameaça destas, de tipo facto consumado, que se isto não for assim o Porto de Lisboa acaba. Nós não podemos sequer admitir uma hipótese destas. E deixava esse desafio e essa pergunta aos sindicatos, com uma outra pergunta associada, é o que é que impede a doca do CP no Barreiro, o Porto de Abrigo na Cova do Vapor, ou até o acesso às embarcações na zona de Cacilhas, na zona da comunidade portuária de Cacilhas, etc., de soluções concretas, específicas e localizadas que não têm nada a ver com a discussão dos contentores e que podem avançar já hoje. Qual é o ponto de situação que o sindicato conhece em relação a essa matéria? Muito obrigado, Sr.